muito bem-vindos. Sim, Justiça das Aflições é o tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que inicia com essa conversa de Jesus, né? Jesus sobe ao monte, o público se aproxima de Jesus. No texto da Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, obra valiosíssima para a gente consultar, para a gente suavizar nossos corações, iluminar nossos pensamentos. Ela usa uma expressão assim, que um dos evangelistas registra que Jesus subiu ao monte, outro registra que Jesus desceu. E ela diz assim que o que importa é a noção, mais ou menos isso ela fala, né? Aquela noção de movimento, de que nós estamos falando de um espírito puro, que é responsável pelo nosso planeta e que esteve pessoalmente envolvendo a multidão, envolvendo então todos nós, toda a população, né? Na Boa Nova, nos conceitos e orientações da Boa Nova. O Sermão do Monte, uma obra que é elogiada até por Mahatma Gandhi, né? E aqui no Bem-aventurados os aflitos, então, a princípio, pode parecer um contrassenso. A princípio, quem pegar uma frase, ler e deixar de lado, não ler o contexto, não acompanhar a vida de Jesus, os relatos registrados nos 4 evangelhos e outros mais, né? E fora as informações que a doutrina espírita traz para a gente, quem não der continuidade então a essa percepção realmente vai ficar com a visão parada ali, que Jesus disse que os aflitos são bem-aventurados, os que choram são bem-aventurados, o que tem sede, que tem fome, quem sofre perseguição. Então, levando a uma interpretação equivocada de que o próprio Cristo estaria estimulando a população do globo a uma espécie de inércia, de acomodação e conformismo diante de determinadas dores apresentadas pela experiência carnal, né, da experiência da existência. E não é isso. Um coração amoroso e pleno de luz, o pastor, o que ele disse de si mesmo? Que ele era o pastor, que ele era a videira, que ele era o caminho, a porta, e que nenhuma das suas ovelhas, todos os habitantes do planeta Terra, iria se perder. Então, ele não traria, como a gente vai ver aqui com o argumento de Allan Kardec, ele não traria um logro, né? Ele vai dizer que logo no início do parágrafo, ele vai dizer assim: sem a certeza do porvir, essas máximas ditas por Jesus seriam um contrassenso, seriam um logro, um engano. Então, nós vamos seguir aqui o nosso raciocínio com esse texto, item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Allan Kardec começa destacando que as compensações foram oferecidas por Jesus. Nós precisamos vincular nosso pensamento a uma busca para compreender o que o texto está trazendo. Quem é Jesus? A gente acabamos de fazer esse comentário, né? Um grande espírito purificado, responsável pela criação, organização e evolução do nosso planeta. Ele chegou como uma das grandes revelações, no momento em que a humanidade ansiava, estava com essa sede, estava com essa fome, estava com essas aflições. E não só estava com as aflições, como já estava um número importante de almas já em busca. Então, esse convite de Jesus não é para que a gente se entregue às aflições, não é para que a gente se conforme que eu estou assim, eu que estou com fome de justiça, mas não tem justiça. Mas então Jesus diz que é bem-aventurado quem ficar com fome, vou ficar aqui parado com fome, desejando justiça. Não! Ele também disse para Samaritana que quem bebesse da água que ele vinha oferecer, a água da fonte da vida, jamais teria sede.
Então, é preciso que a gente passeie por esse raciocínio exposto nos 4 evangelhos e também acrescente nossa condição de cogitar as possibilidades, ao nosso conteúdo íntimo, a gente acrescente o que encarnados e desencarnados estudiosos da vida de Jesus nos apresentam. E aí, voltando aqui mais diretamente para o texto, então, quando ele fala assim, pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros. Olha que coisa. A pergunta é franqueada. A proposta não é que a gente vá lidar com a dor, com a aflição, com a tristeza, com o choro, com a fome de justiça e fique num movimento, e fique sem movimento, fique calado. Não, tem que respeitar porque Deus quis. Não, não posso falar e nem perguntar. Não, ele traz, né, o Allan Kardec após. Quem é Allan Kardec também? São várias perguntas, né? Então, após um trabalho gigante de pesquisa, de compilação, de organização, de perguntas, ele mesmo estando ali naquele movimento, junto à espiritualidade sofredora, feliz, esclarecedora, enganadora, ele, junto com a equipe, pôde e com assistência espiritual, né? A gente não pode esquecer, assistência dos espíritos orientadores, ele pôde desencadear esse raciocínio todo aqui para a gente e diz, pergunta-se, o que se compreende? O que a gente compreende dessas aflições? É muito difícil, ele fala assim para a gente, é muito difícil esses bens e males divididos tão desigualmente. Traz uma aflição, uma certa aflição para os nossos corações. Mas depois ele finaliza com o parágrafo falando de Deus, da infinitude das perfeições divinas, que vai jogar a gente lá para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, um ser de uma inteligência e de qualidades que não tem comparação com o que a gente vê na Terra, o nosso critério de inteligência, o nosso critério de bondade, foge, esquece, é muito além. Então, que esse ser traz para a gente, através da mensagem do Cristo, o conceito de evolução, o conceito da reencarnação, onde a gente vai, então, não reviver os males, mas a gente vai ter novas experiências a fim de aprender a lidar com essas aflições que cercam a cada um de nós, né? Para que a gente possa seguir cada vez mais construindo e organizando essa paz dentro dos nossos corações. Então, é uma riqueza que a gente vai vendo no Espiritismo e sempre vai ter o convite para que todos nós nos vinculemos a um grupo de estudos. Quem pode visitar o Samaritano, vai visitar essa casa tão querida. E quem não pode, acompanha pelas mídias. Ou vai visitar uma casa querida que esteja perto de si também, né? Porque é muita riqueza para a gente aproveitar mesmo em meio às aflições que são transitórias. Muito